Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Então estamos começando. Hoje nós juntamos duas aulas em uma. Podia ter juntado na semana passada, mas resolvi juntar nessa porque achei que era mais... Não era mais não. Podia ter sido semana passada, mas resolvi juntar nessa e bem, né? Então a semana passada nós estávamos falando sobre autoestima, né? E aí trabalhamos a questão do equilíbrio que é a autoestima, né? Não vangloriar-se demais, mas também não menosprezar-se demais, né? Então nem a arrogância de se achar o melhor, porque, como vimos, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas também vimos que a gente também não é também o pior dos piores, porque temos em Cristo a salvação e, portanto, somos cheios da graça, somos agraciados por Deus. Mas nessa busca desse equilíbrio, nem tudo sempre caminha bem. Às vezes tem um pequeno desequilíbrio, tem uma pequena... Pode trazer. Às vezes tem um pequeno desequilíbrio, às vezes tem eu fico com medo desse... Mas pode ter... O medo de dar uma encostada e virar esse negócio, tá bem. Eu me controlo. Nem sempre as coisas andam 100%, às vezes dá um desequilíbrio aqui ou ali e, portanto, pode, né, essa caminhada desandar um pouco. Portanto, é interessante a gente trabalhar da desesperança, quando a gente perde um pouco o foco de como caminhar. E aí, tem dois pontos bem interessantes. Eu não peguei a capa do livro, eu devia ter pego a capa do livro. Eu tenho uns amigos, são dois professores do seminário também, que escreveram um livro bem interessante. Um é psicólogo, o outro é historiador, mas também pastores, que o título do livro é "E clamou para si a morte", que na verdade é um versículo, né, falando sobre Moisés. Esse versículo esse que nós veremos hoje, inclusive. Então, para pensar nesse desequilíbrio, ou o que acontece quando nós chegamos a um ponto de desequilíbrio, a gente recorre às Escrituras. É interessante perceber que a Bíblia não... O modo com o qual ela foi escrita, ela não traz ordens. Ela traz histórias de pessoas das quais a gente tira ordens, né? Então, mesmo que você pense assim, mas, por exemplo, as ordens lá de Paulo, quando vai falar sobre um pastor. Não. Paulo está dando as instruções específicas para o livro de Timóteo, ou instruções específicas para... né? E a partir dali a gente fala, não, mas essa mensagem para ele também tem a universalidade da mensagem, ou seja, também se aplica a mim, né? Então, por isso que a gente pega histórias bíblicas e reinterpreta elas, ou melhor, não reinterpreta, mas a gente se inspira nelas e utiliza essas mensagens, essas histórias de pessoas que passaram pelo que passaram para ensinar. E aí isso também é uma lição importante para nós, ou seja, as histórias ou as circunstâncias pelas quais nós passamos também podem ser encaradas assim, né? Como uma aprendizagem para que outros aprendam com a nossa caminhada. Diz que o homem inteligente é o homem que aprende com os próprios erros, e o homem sábio é o que aprende com o erro dos outros, né? Não precisou nem errar para já aprender a lição. Então, nós, ao olharmos para a história de outro, aprendemos com ela. E aí é interessante entender também que Deus às vezes nos permite passar por algumas coisas que muitas vezes para nossos olhos não são justas, para nossos olhos não merecemos, mas que na verdade, e talvez nós nem entendamos o porquê, mas lá na frente talvez seja esse dissabor que nós estamos passando hoje, seja a salvação de outro que a gente nem sabe que está se inspirando na superação pela qual nós estamos passando. Do mesmo modo que Moisés nunca imaginou que ia ter alguém domingo de manhã, tanto tempo depois, conversando sobre ele aqui em Aveiro, né? Ou, eu ia dizer na Espanha, nem tem Espanha naquela época, né? Porque aqui toda a Península Ibérica era
era né, província da Espanha, né, no Império Romano, mas nem Império Romano tinha ainda na época dele. Então, pensando nessa história, eu queria convidar vocês para ver Números 11. Só que hoje eu fiz um pouco diferente, hoje eu trouxe o texto. Mas se vocês quiserem buscar aí também não tem problema nenhum. É Números 11, do versículo 10 até o 16. Aí você pode até pensar, poxa, mas na tela só está até o 12. Sim, mas é porque não é uma tela só, né? Vai ter outra projeção também, né? Mas a história de Moisés em Números. Por já estar em Números, a gente já sabe que está em algum ponto da história. A gente já consegue localizar ali num ponto da história. Que ponto da história é? Números, eles estão aonde? No deserto, né? Então já tinha passado o Egito, já tinham saído, né? Saem lá no comecinho de Êxodo, né? E aí, em Números, eles estão no deserto. E aí chega, e portanto, o papel de Moisés ali já é o de líder e já é o de líder, de orientador e de juiz também. Lembrem disso, né? Todos os percalços pelos quais passavam, ele era o que sentava e julgava também. Ele era o que acertava as coisas com o povo também. E também era o de fornecedor, porque ele também era o responsável pela comida, ele era o responsável por absolutamente tudo. Até a hora que ele cansa. E aí, então, Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, quer dizer, Deus estava tirando eles do Egito, da escravidão, levando eles para a terra que ele tinha prometido. Deus estava pegando eles para separá-los para serem o povo. Estava conduzindo eles para a terra que ele tinha separado. Uma terra que, inclusive, tem uma expressão interessante, né? Uma terra que emana leite e mel. Ou, se você não quiser nem usar a poesia desse trecho, não tem problema. Era uma terra tão boa, tão preparada, que 2 homens precisavam carregar um cacho, né? Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, né? E aí o povo começa a chorar e ficar irado e ficar reclamando. Povo amargo, né? E aí então Moisés fica irado. Moisés ficou aborrecido e chegou para Deus e falou: por que tens me tratado tão mal? Por que está aborrecido comigo? Por que me deixa um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Deus fala: tá complicado. A gente larga tudo para confiar em Deus e Deus faz um negócio desse com a gente? E aí Moisés ainda continua dizendo assim: eu não fiz este povo, nem dei luz a essa gente. Por que me pedes com que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos teus antepassados? E aí a gente para e lembra que Moisés, embora tenha origem, né, do povo hebreu, na verdade, ele é criado muito mais como um egípcio. E assim ele caminha um bom tempo. Ele não tinha a mesma cultura dos egípcios, ele não tinha passado por anos de escravidão. O perrengue que ele passa ali, depois que ele mata o egípcio, ele não passa aquele período de isolamento, ele não passa nem lá no Egito, ele foge. Né? Quando ele casa, tudo tal, ele foge, ele não está ali no Egito. Então ele fala: tá bom, eu até nasci no meio desse povo, mas não fiquei lá. Não carreguei o que eles carregaram, e aí, na hora de reclamar, quer dizer, eu não tenho nada a ver com a história, mas na hora de reclamar é no meu ouvido que vem. O que ele está dizendo é simplesmente isso. E aí ele ainda continua dizendo, aí, né? Ele fala: tá, o que eu posso fazer? Por onde eu conseguiria carne para dar para esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. E aí Moisés larga o cajado. Aí ele chega e fala: se vai me tratar desse jeito, tenha pena de mim e me mate. Se você gosta de mim, não me deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Quer dizer, não dá. Me deu uma missão impossível, não aguento mais, não consigo cumprir e dá fim nesse negócio.
E se é para dar fim, é fim definitivo mesmo. Não quero pouca coisa. Quero literalmente morrer. E o Senhor então responde a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe quem são os líderes, entre os quais os mais respeitados do povo de Israel, leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. E aí, se você continuar depois a leitura, você vai ver que uma porção, é bonito isso, uma porção do Espírito sai dele e entra nos líderes, inclusive dos 70 líderes que haviam, e aí eles falam como profetas, né? Ou seja, eles passam a falar a voz de Deus, e inclusive 2 que não foram para a tenda, mas que estavam lá no campo, eles, como eles eram líderes também, eles também recebem essa porção do Espírito. Né? Mas veja, Moisés estava na dele, cumprindo, pelo menos teoricamente, ou cumprindo no melhor possível as suas funções, cumprindo no melhor possível aquilo para qual ele... Mas não era suficiente. Aí ele chega ao ponto de desespero e dizer, tá bom, eu desisto, e aí pede, né, pelo fim de tudo. Mas esse não é um ponto isolado. Tem mais uma passagem em que isso acontece. Também com um outro homem de Deus. Vamos lá para o segundo texto? O segundo texto está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Por acaso, versículo 10 também, mais ou menos, né? Por acaso, mais ou menos a mesma porção. Já não é com Moisés, já é com o profeta Elias. Numa época de perseguição contra o povo. Veja, no deserto eles estavam sozinhos, era o povo por ele mesmo. Aqui ele já tem um outro povo inimigo interagindo. Passagem bem conhecida, que desce fogo do céu, né? Encheram a fogueira de água, a água escorria no chão, tal, não sei o quê, mesmo assim desce fogo e queima a fogueira toda. Depois disso, vem o profeta e diz assim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Então ele para e fala, não é por infidelidade. Eu tenho sido fiel e integral. Sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Sou o único que sobrou deles e eles estão querendo me matar. Então, eu sou o último dos últimos, né? E tô na mira. Ele está vendo a morte se aproximar. Está vendo o fim. E vendo que o povo que está dando fim nele. E aí então o Senhor diz, saia e vá diante de mim no altar do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Ou seja, Deus mostrando o domínio inclusive sobre a terra e sobre os elementos da natureza. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Você viu que nesse trecho já não diz que o Senhor não estava ali, né? Ou seja, é Deus mostrando, olha, tá vendo a imensidão da natureza e dos elementos, a força dos elementos da natureza? Estou acima disso. E aí, quando passar dos elementos ali de turbilhão, né, de desespero, aí vem. Se você passasse por um terremoto, com fogo descendo do céu, você acha que você ia ver um sussurro calmo e suave? Você estava desesperado. Né? Mas Elias não, ó. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, porque aí percebeu que o Senhor estava ali. E ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo, Elias? E aí ele responde, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo quebrou a sua aliança contigo, derrubou os altares e matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar. Ou seja, ele percebe ali que também iam matar ele. Está vendo a morte ali diante dele. São dois que, dentro da sua conduta, não fizeram nada de errado.
São dois que dentro da sua caminhada não apresentam nenhuma, né, nenhuma culpa, não percebem nenhuma culpa. Não estou dizendo que são perfeitos, mas estou dizendo assim que não tiveram, não tem razão para passarem pelo sofrimento que passaram. Não há um fator de equilíbrio aqui. O que eu estou fazendo, eu estou merecendo. Não, estão sendo sinceros com Deus, dizendo, eu estou passando por coisa que eu não mereço. E essa pergunta é a essência da lição dos dois. Eu estou passando por coisas que eu não mereço. Talvez um outro jeito de dizer é, Deus, o que eu fiz para merecer isso? E a resposta que eles têm, que eles demonstram ter, é nada. Não fez nada para passar por isso. Você não está passando pelo que está passando porque fez algo. Se fosse assim, era fácil, né? A gente tem trechos assim, em que acontece isso, tranquilamente. A gente pega, Davi, por exemplo, passa por momentos assim. Ele sabe que ele fez errado e aí ele fala, eu errei, estou errado, eu sei. É justo. Dói, me perdoe, mas tá certo. Não posso dizer que é difícil, posso dizer que é ruim, posso dizer que não gostaria de, mas dizer que é injusto, não posso. Eles estão dizendo, o que eu estou passando é injusto. Não é justo estar passando pelo que eu estou passando, mas estou passando. E aí? São dois desesperados que chegam ao ponto de clamar para si a morte ou de esperar a morte chegar e dizer, se é para continuar assim, é melhor morrer. É também a pergunta que Jó faz. Então, separei os dois, mas podia, separar também Jó. Tem gente que diz, Jó passou porque Jó não conhecia Deus, sabia quem Deus era, mas só tinha assim uma ideia. Não. Jó passou pelo que passou para que hoje a gente pudesse conhecer a história de Jó e ter essa pergunta viva. Por que o justo sofre? E sofre porque sofre. E pronto. E tem que... Jó tinha uma relação tão séria com Deus que ele todas as noites ele fazia um holocausto, porque ele é ainda do costume dos patriarcas. Jó fazia um holocausto em nome dos filhos, não era nem em nome dele. Né? Se algum filho meu pecou, está aqui o holocausto, já estou pagando por algo que meus filhos podem ter feito. Não é nem pelo que eles fizeram, porque pelo que meus filhos podem ter feito. E todo dia ele fazia o holocausto. Então, o que acontece? Acontece na vida. Acontece. E aí? E aí a gente sacode a poeira, levanta a cabeça e toca a vida. É assim que é. Não é? Porque é assim. E pronto. Moisés não fez nada de errado. Depois o fardo dele vai ser dividido, tal, né? Principalmente com relação ao momento de julgar, né? E os desentendimentos ali do povo. Então ele vai separar líderes para isso. Elias também vai ser depois protegido, tudo, tal. Os dois conseguem perseverar e conseguem passar por esse momento. Mas é um momento de desespero. E aí o momento de desespero é a tal ponto de clamar para si a morte. E não é raro isso acontecer. Há pessoas que chegam a esse ponto. Né? E a partir dali, então, tem 3 princípios que a lição separa. Aqui tem 2, vai estar o terceiro na outra tela, que é princípios que a gente precisa entender para tentar passar por esses momentos. E chegar ao ponto de desesperança e desespero aqui como similaridades, chegar ao ponto de desesperança a lição é tanto para a gente pensar em nós, quanto pensar em como ajudar quem passa por isso. E quem passa por uma questão de desespero,
ou desesperança em casos como esse, a gente precisa entender, porque eu acabei de demonstrar isso, que não é uma questão de equilíbrio. Portanto, quem está passando por essa injustiça não está passando por uma lógica, porque não é justo. Então, parar e racionalizar e tentar entender o que está acontecendo não traz resposta, porque não é justo. E tentar racionalizar é colocar uma lógica. Poxa, mas se você está passando por isso é porque você fez isso. Não, não fiz. E aí tem, não quero falar dos meus colegas, mas tem colega que faz isso. Ah, isso é porque tem pecado escondido não confessado. Ah, isso é porque você fez e você não está lembrando. Isso é porque você está se afastando de Deus. Às vezes, as maiores dificuldades vêm justamente quando você se aproxima de Deus. E não é nem porque Deus está moldando o teu caráter, é porque Deus está dizendo, não, lá na frente alguém vai entender a tua história e você é forte o suficiente para passar por isso. Então, você vai ser a lição do lado da frente que é fraquinho e que não consegue passar sozinho. Pensando especialmente em Moisés, quando temos um peso além do que podemos suportar, dependendo de como reagimos a isso, podemos desejar a morte, como Moisés fez. Em caso de doença grave, por exemplo, há pessoas que se desinteressam na vida e não lutam por ela. E aí, uma pessoa que pensa em dar cabo à própria vida, ela não está querendo terminar com a própria vida. Ela está dizendo, se minha vida é isso, de passar por esse injusto sofrimento, de passar por coisas que eu não fiz por merecer, e outros que merecem algo muito pior só prosperam, então não está justo esse negócio, então eu não quero mais brincar. E acabar com a própria vida nesses pontos não é a preocupação com a vida, é a preocupação com a dor que eu estou passando. Essa dor eu não aguento mais e eu vou acabar com essa dor. Só que para acabar com essa dor, se essa dor vem do próprio fato de eu existir, tem que acabar com o fator existir, para que essa dor acabe. Vocês entenderam? A pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com essa dor. Só que para acabar com essa dor, esse é o remédio. Aí você vai dizer assim, não tem lógica. Eu sei. Eu acabei de dizer que não tem lógica, não tem como racionalizar. Acontece. E isso pode acontecer por vários fatores, inclusive fator químico. Nós temos fome, a gente tem hábito de comer também. Mas tem horas que a gente tem fome, por reações naturais do corpo. Às vezes a gente tem alegrias, por reações naturais do corpo. Mas existem desequilíbrios químicos que levam a gente a perder a graça das coisas. Você já sentiu o desejo de comer alguma coisa quando você está com gripe? Não, né? Por quê? Porque as tuas vias aéreas se trancam, você não sente o cheiro da comida, a sua boca fica com mais muco, portanto você não sente tanto o sabor da comida. E você poderia... Dói para engolir. E você só não come... É esferovite que chama, né? Você só não come esferovite porque não é nutritivo. Porque comer qualquer coisa ou esferovite, o gosto é o mesmo. Esferovite, para quem não sabe, é isopor. Não é? É ou não é verdade? A comida não tem sabor, não tem nada. Tem graça comer algo sem sabor? Não. Você come porque está com fome. Existem pessoas que passam, às vezes por desequilíbrios químicos, às vezes por situações em que isso acontece. E aí? Bom, aí o que cabe, por exemplo, ao pastor fazer? Cabe dizer, ei, isso não é comigo. Eu caminho junto contigo, mas essa parte é lá com o médico. Vamos para o médico. E vai para o médico. E aí pronto. Vai para o médico, trata com o médico e você fica acompanhando a pessoa. Entendeu?
Você não desiste dela, mas é que tomar um remédio, por exemplo, não cabe a você receitar. Mas não é errado. Existem desequilíbrios químicos que levam a pessoa a perder o sabor do alimento. Existem desequilíbrios que levam a pessoa a perder o sabor da vida. E aí pronto. Moisés é chamado para um propósito que ele não está conseguindo cumprir. E isso tira dele o sabor da vida, a ponto dele dizer, não quero mais viver. Há pessoas cujo fardo da solidão é tão insuportável que as desestabilizam emocionalmente e levam elas ao desejo da própria morte. E essa morte é justamente por causa dessa falta de equilíbrio entre o que eu nasci para fazer, o que eu estou fazendo, a que eu estou me dedicando e o resultado que está tendo. Semana passada eu falei disso. Quando eu pergunto, você é? Normalmente, uma das respostas possíveis é a profissão da pessoa, é aquilo que ela se dedica, é aquilo que ela faz. Você é engenheiro, você é, sei lá, pintor. Se eu perguntar para você, e você é o quê? Ou uma outra pergunta, e o que você faz da vida? Você vai responder a sua profissão, né? Eu faço tal coisa. E aí você chegar a tal coisa e não ver o resultado dela, traz desesperança. Terceiro princípio, a ênfase do Novo Testamento, do cuidado mútuo dos crentes, reside no fato, ali fato português, né? De que temos um limite para enfrentar sozinhos os nossos conflitos. E na comunidade cristã é na comunidade cristã que nós encontramos o apoio para enfrentarmos a maioria dos nossos problemas. A gente vai caminhando e chega ao ponto em que diz, não dá mais, não consigo mais a partir daqui. E aí? Aí você separa 70 líderes e leva eles para a porta da barraca. Ou você divide o fardo com outro. Olha, eu não consigo. E aí eu peço ajuda. Eu não consigo a partir daqui. E aí, agora a partir daqui, eu vou contigo. Então, tem coisas que não são racionais, não são equilibradas, são literalmente um desequilíbrio. E não é questão de culpa, às vezes é. Às vezes é, às vezes não é. Só que você precisa caminhar junto, para que a pessoa tenha a liberdade de dizer, olha, eu realmente não dá mais, eu realmente não aguento mais. Às vezes não amo mais, não quero mais. Perdi o sabor disso. Tudo bem, às vezes é possível restaurar o sabor, às vezes é preciso uma nova caminhada, um novo rumo. Acontece. Só que precisa caminhar junto. Por quem passa por esses desesperos está passando por um problema de enfermidade, está passando por uma doença, está passando por algum problema. E semana passada eu estava falando justamente sobre isso, que tem pessoas cuja profissão é a grande razão da existência dela. E aí tudo bem. Existem pessoas que dizem não, a minha profissão é simplesmente o jeito de eu colocar o pão em cima da mesa. A minha razão de existência é a família. Tudo bem. Existem pessoas que dizem, não, a minha razão de existência é meu trabalho voluntário, por exemplo. Eu tenho meu trabalho fixo só para comer. Meu trabalho dentro da igreja que é a minha grande razão de viver. Da onde que vinha, no começo do ministério, o sustento de Paulo? Das barracas que ele fazia, das tendas que ele fazia. Qual era a grande razão da vida de Paulo? Eram as barracas que ele fazia, certo? Não. Era o ministério dele. Ou seja, ele tinha uma profissão da qual ele se sustentava, mas ele tinha um ministério. Você está entendendo? Agora, alguns dos apóstolos não eram assim. Alguns apóstolos viviam integralmente no ministério. A igreja os sustentava. E aí? Quem que estava certo nessa história? Os dois. Não tem certo, não tem errado. Né?
Aí Paulo vai crescendo, chega uma hora em que a demanda já não casava mais. Aí sim as igrejas começam a levantar ofertas e sustentar ele, e por isso, inclusive, ele agradece, né, nas suas cartas. Então, quando chega a certo ponto em que a enfermidade se dá, ou às vezes em que o luto aparece, às vezes a pessoa é muito família e perde um filho. Eu já contei para vocês essa bênção do homem que chegou e pediu uma bênção para o sábio. Mas eu vou reforçar porque essa ideia é muito boa. O homem chegou para o sábio e pediu uma bênção. E o sábio virou para ele e disse assim: que morra você, que morra seu filho e que morra seu neto. Aí o cara falou assim: meu Deus, que bênção é essa? Ele falou: claro que isso é uma bênção. Já pensou se a ordem fosse o contrário? Morra você, depois o seu filho, depois o seu neto. Porque se a ordem fosse o contrário, era desesperador. É ruim para um filho enterrar um pai? É péssimo para um filho enterrar um pai. Agora, um pai enterrar um filho, isso é inaceitável. Por quê? Porque não é o curso natural da vida. É ou não é? É difícil para um filho enterrar um pai? É. Agora, um pai enterrar um filho é uma dor que não passa. Não passa. Eu não conheço ninguém que tenha perdido um filho que a vida continuou normal depois. Não conheço. Conheço algumas pessoas que enterraram seus filhos. Ninguém que eu conheço que tenha perdido um filho continuou normal. E é verdade. Difícil isso, né? 1 Coríntios 15, agora não 10, versículos 53 e 54, vai mostrar que a morte é o último ponto que nós precisamos vencer. Vencer a morte é o último desafio. Mas vencer a morte não é viver para sempre nesse corpo. Ainda bem, porque o meu não é grande coisa. E cada dia está pior ainda. Eu tenho uma doença. Tem uma doença que antigamente era chique ter essa doença. Vocês sabem o que é gota? Sabe? Antigamente era chique, né? Era conhecida na Idade Média como a doença dos reis. Verdade. Não posso comer lagosta, não posso comer camarão, não posso comer... Aí quando o médico falou assim, ó, você não pode comer lagosta, não pode comer camarão, eu falei, não, eu não como essas coisas, doutor. Ele falou, é alergia? Eu falei, não, é orçamento. E quando eu tenho crise de gota, dói a alma. E é só uma dorzinha na junta. Imagina que no seu joelho, no seu tornozelo, nos dedinhos da mão e do pé, você tivesse areia. É essa a sensação que eu tenho. Porque literalmente é isso, são cristais de urato, é a ureia do corpo que faz microcristais formar areia nas minhas juntas. Dói só quando eu respiro. Então esse corpo aqui está se desfazendo. Esses cabelos sedosos e bonitos já estão ficando brancos. Não vi um amém agora, vocês também não me ajudam, né? Tá louco. Mas o corpo vai se desfazendo, é natural isso acontecer. Mas a nossa vida não... Esse é o grande ponto de equilíbrio. A gente cuida do corpo, precisa cuidar dele, precisa tomar os remédios direitinho. Se você também tem gota, o remédio é baratinho. Eu descobri depois de muito tempo isso, porque demorou para descobrir o que eu tinha. Quanto remédio para tendinite e radiografia eu fiz, né? Meu Jesus. Até o dia que eu fui num médico velhinho e tal. Aí ele olhou e falou assim, você já fez exame de urina? Ah, muitas vezes. Não, mas o exame de coleta de 24 horas de urina. Vocês já fizeram esse exame? É? Você ganha um potão, é literalmente 1 litro assim. A moça me deu 2, inclusive, falou, ó, tome bastante água, toda vez que você for fazer xixi, não faz no vaso, faz no pote. E depois você traz aqui os... Tá bom. Foi.
Levei o resultado para o médico olhou e falou assim, ah, você tem gota, tá aqui ó, colchicina. Fui comprar, custava coisa como, sei lá, 2 euros o remédio. Para o Brasil é super barato, aqui seria o quê? 50 centavos, 50 cêntimos um remédio, super barato. Parecia que tiravam com a mão assim a gota. Eu andava de bengala, eu andei o quê? Um ano de bengala. Não conseguia andar, andava de bengala. Quando a gente morre, esse corpo se desfaz. Mas quando a gente... Ó, o corpo mortal precisa se revestir do que é imortal. Esse corpo que vai morrer, presta atenção, que ele não está dizendo que esse corpo vai durar mais. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória está completa. É quando a gente se depara com o fim dessa vida que a gente para e pensa, tá bom, estou indo embora. E o que eu estou deixando para trás? Estou indo embora. Eu vou fazer diferença? É lógico que a gente sempre vai fazer diferença, mas a diferença que eu estou deixando é positiva? Vão se alegrar com a minha partida? Ou vão se aliviar com a minha partida? Né? Às vezes a pessoa chorar é a maior homenagem que pode ter é a pessoa chorar. Ah, não queria que fulano fosse embora. Chorou por isso. Ótimo. Já pensou você morrer e não ter 6 amigos para carregar o seu caixão? Ou 4 para carregar o seu caixão? Às vezes acontece, né, de não poder. Mas e aí? Tem super antigo, mas é muito estudado esse caso. Tem na história do direito, a gente estuda isso no Brasil, um barão do café. Era um fazendeiro, tinha lá, na época ainda que havia escravos e tal. Ele era, bom, só por ter escravos ele já não era muito manso, né? Mas ele, se bem que tinha uma questão de cultura tudo, mas ele era terrível com os escravos dele. Era uma pessoa má mesmo, sabe? Para um senhor de escravos ele era mau. E aí um dia, ele andando no meio do cafezal, desaparece. E aí acusaram um dos escravos de ter matado o senhor. E ele confessa. Sim. E onde está o corpo? Não tem corpo. Como não tem corpo? Não tem corpo. Como não? Não tem corpo. Não tem corpo, não. O que eu fiz com o corpo dele desapareceu. Não tem como achar o corpo. O cara arrebentou de tal forma o senhor, sei lá o que fez, ninguém sabe, né? E aí acabou com a existência. Falou, não, é para não ter lugar para... Não tem corpo, desapareceu com o corpo. E aí o pessoal do direito sempre estuda isso porque ele foi condenado, primeiro porque era escravo, seria fácil ser condenado também. Né? A justiça não era a coisa mais justa que tinha. Justiça injusta, mas tudo bem. Mas ele foi condenado. É o primeiro caso do direito brasileiro em que houve um homicídio sem corpo e a pessoa foi condenada. Por isso que o pessoal do direito sempre estuda esse caso. Mas a raiva daquele escravo era tão grande, mas tão grande, que ele desaparece com o corpo da vítima. Quer dizer, ele não só mata, como além de matar, ele ainda acaba com a existência, né, os últimos sinais de existência. Não sei se enterrou em algum lugar que ninguém achou, jogou no fundo de um lago, sei lá. Não se sabe o que aconteceu. A questão é que a raiva dele era tão grande que ele desaparece com o corpo da pessoa. Pessoas que cometem, às vezes, algumas atrocidades,
acontece isso, são enterradas sem identificação no túmulo justamente por causa disso. Porque a pessoa tem, a vítima, né, ou algum familiar da vítima, tem tanta raiva que vai vilipendiar o corpo da pessoa. Sabe? Já não tem mais vida ali, mas não interessa, desaparece por isso. Né? Em compensação, há outros, como no caso de Moisés. Onde está o túmulo de Moisés? Por quê? Deus, inclusive, explica, está num lugar que ninguém sabe onde é, justamente para não virar como se fosse um ponto de peregrinação, né? É alguém cuja existência nos ensina tanto que poderia virar ali um ponto de peregrinação, um ponto de buscarem ali algum contato, então também não tem. Então veja, não ter uma sepultura não quer dizer, né, não é nem meritoso, nem difamatório, depende da vida que você levou. E aí, pessoas que estão então passando por desesperança a partir de uma enfermidade, precisam de ajuda, precisam de auxílio na caminhada, precisam de apoio e precisam muitas vezes de dividir o fardo. E se você ajuda alguém na caminhada, você também precisa ter noção de que a pessoa está dividindo o fardo com você, mas não é que você está, então, responsável por carregar esse fardo sozinho. Tem vezes que você precisa também dividir o fardo com as pessoas. Se alguém vem conversar comigo como pastor, e eu identifico que ali há, por exemplo, uns sinais de depressão, eu vou dizer, meu irmão, vamos no psicólogo, ou no psiquiatra, ou no psicanalista. Porque também esses profissionais... Eu não estou abandonando a caminhada. Eu sigo caminhando contigo. Mas vamos também procurar ajuda química. Já mostrei as fotos eu gordinho, né? Acho que foi esses tempos. Acho que foi numa pregação. Não lembro quando. Eu mostrei eu gordinho. E depois que eu fiz cirurgia bariátrica, eu tenho um desvio no intestino, então metade do meu intestino não trabalha e, portanto, a minha absorção de vitaminas é bem complicada. Por isso, inclusive, meu cabelo cai bastante, minha unha vira e mexe está quebrando, e as minhas vitaminas vão lá para baixo. E eu já sei que isso acontece. E já sei quando isso acontece. E preciso fazer reposição. E eu preciso confessar para vocês, eu sou bem indisciplinado. Normalmente eu não faço. Mas precisa fazer. E aí eu fui fazer um exame que eu tinha que ter lá, a vitamina era alguma coisa em torno de 50 mil e eu estava com 800. Estava lá embaixo a vitamina. E a vida estava um desânimo total. Por quê? Por causa dessa falta de vitamina. Botei as vitaminas para dentro. Depois da cirurgia, inclusive, a nutricionista falou assim... Fui lá, né? Voltei para os exames e tal. Ela falou assim, você não está tomando vitamina, né? Eu falei, não. Ela, como é que você sabe? Eu falei, tá aqui o exame. Não tem nem como mentir, né? Tá aqui no exame. Ela falou, e por que você não tomou vitamina? E ela, muito querida, assim, eu falei, fácil, Magda, porque foi você que mandou, não foi o médico. Se é nutricionista, se não é médico, não tomei. Falei, não tem problema, peraí. Levantou, foi lá na sala do lado, a clínica toda de cirurgia, né? Voltou o doutor Alcides, o médico, na parte e falou, pode fazer a receita que eu vou assinar. Aí o comprimido de vitamina que eu tinha que tomar e não tomei, se tornou uma injeção. Que eu tomava não conseguia andar. Porque... Ai, Jesus! Sabe aquelas injeções que você, na hora que você toma, vem o gosto na boca? Era uma ampola, assim, um gel. Meu Deus, dói só de lembrar. Ui, ui. Precisei de uma intervenção radical. E ainda assim não aprendi a lição, mas tá bom. Mas a gente vai. Tem horas que precisa do profissional, tem horas que precisa de uma ajuda para alguma outra coisa, precisa de um apoio para o outro, né? É essa multiplicidade, tanto de quem está sofrendo, de buscar ajuda, de buscar ajudas. Às vezes é espiritual. E aí, tudo bem. A gente trata o que é espiritual, trata espiritual. Às vezes não é, às vezes é físico mesmo. E aí a gente trata o físico.
E quem passa por luto? É a mesma coisa. Não tem resposta certa. Tem pessoas que passam por determinados lutos tranquila. Fulano foi um bom pai, foi um bom marido, partiu, vida que segue. Tem gente que justamente porque fulano foi mal, foi, né, terrível tal, e morreu, por isso que sofre. Tem gente que às vezes sofre porque perdeu alguém. 2 filhos perdem o pai. Um vai sofrer muito, o outro vai sofrer pouco. Por quê? Porque um amava mais o pai do que o outro? Não, é só porque é assim. Essas coisas não são racionais. E aí? E aí é proporcional e a gente toca a vida. Normal. Apoia mais o que não está muito bem, apoia, né? Deixa caminhar o que está bem. É assim. Eu conheço pessoas que nunca mais, por exemplo, conseguiram vestir uma roupa colorida. Depois que passaram por um processo de luto, nunca mais conseguiram vestir uma roupa colorida. Inclusive, era meu professor. Bom professor, fazia brincadeira na sala, era um bom professor, tudo tal, mas tinha perdido o filho, num acidente de avião, tinha perdido um filho. Ele tinha, a gente brincava de uniforme, como chama o uniforme aqui de escola? O fato, ele tinha o fato da escola, né? Era terno preto, né? Calça preta, o casaco, saco preto, camisa branca, gravata preta lisa. Era assim. A gente via, por causa do corte, por causa do tipo de tecido, que eram fatos diferentes. Mas era sempre assim, camisa branca, gravata preta lisa e o fato preto. Porque ele carregava a dor de perder o filho, e era o jeito dele, é o jeito dele tratar com a dor dele e o respeito dele para com o filho. Né? Então quem passa por esses processos, e todos nós passamos mais cedo ou mais tarde, vai aprendendo a lidar com a dor. E tem jeitos de falar, tem jeitos de reagir que são diferentes. E tudo bem. É triste, por exemplo, e eu vejo muito hoje em dia, a pessoa, por exemplo, perdeu alguém, aí diz assim, não chore por causa disso, não chore. Não, chore. Quer chorar? Chore. Quer chorar? Chore. Está na dor, está no momento de chorar e pronto. Né? Ai, você está desesperado que perdeu alguém? Sim. Eu tinha esperanças de conviver com essa pessoa há mais tempo, eu tinha a esperança disso, daquilo. A minha esperança se perdeu, sim. É um ponto de equilíbrio. Na hora da dor, tem que deixar acontecer. Deixa chorar, deixa acontecer. Às vezes a gente, como pastor, tem umas, né? Morreu o primo do fulano e queria um pastor lá. Tá bom, vamos. Aí morreu a irmã de um rapaz lá da igreja. E aí pediram para eu ir fazer o velório. Tá bom? Vou, sem problema nenhum. Só que a senhora que morreu tinha uma filha adolescente. E a filha não queria ver a mãe morta. Eles não eram membros da igreja, nada, tal. E aí a família estava insistindo para ela ver a mãe. Dentro do possível eu intervi. Falei, não façam isso. Ah, mas depois ela vai se arrepender. Tá bom. Mas não façam isso. Depois, se ela se arrepender, né? Se ela se arrepender, depois se arrependeu. Depois a gente trata o arrependimento. Mas se ela não quer gravar como última imagem a mãe no caixão, não precisa. Deixa ela assim. Não me ouviram. Até segurar a menina porque queria desmaiar, a menina passou. Não, vai sim, onde já se viu, não a última olhada para a mãe. Eu também não vou, né? Há limites nos quais eu preciso, né, me segurar. Mas se não quer, tá bom, não quer.
Então nós precisamos aprender a caminhar com a pessoa e respeitar a dor dela, né? De modo equilibrado. Dizer, olha, vamos caminhar junto para que essa dor não seja maior do que ela efetivamente é, e só sabe o tamanho da dor quem sente a própria dor, né? Mas caminhar de tal modo que a dor não seja maior do que ela efetivamente é, a tal ponto de você desejar a própria morte, ou seja, não achar esperança onde há desesperança, onde parece estar clara ali a desesperança. Esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. É fácil? Claro que não. Claro que não. Especialmente porque não é lógico, porque não é matemático, o que serve para um não serve para outro, o momento de um não é o momento do outro, o jeito que um lida não é o jeito que o outro lida, e aí a gente respeita a particularidade de cada um. Vai caminhando junto para que isso naturalmente venha acontecendo, né? Naturalmente a cura vem se operando, né? E acontece na vida de todo mundo. Se você passa por alguma injustiça, se você passa por alguma dor, acontece, é normal, não se desespere. Peça ajuda, tem gente disposta a ajudar, a gente está aqui para ajudar, né? Ah, mas a minha dor ainda não está curada. Tudo bem, se você já está pronto para lidar com essa dor não curada, procure ajuda, a gente está para ajudar, entendeu? Não deixe esse equilíbrio desaparecer da sua vida, né? Há um momento de dor, há um momento de chorar, há um momento de que aquela dor não dói tanto assim, mas ainda é uma lembrança, e é um processo natural. Se você não consegue ainda perceber, se você consegue vivenciar o processo, é sinal de que você já está curado. Se você consegue visualizar o processo, mas ainda não consegue passar por ele, é sinal de que você já está preparado para. Mas se você ainda não consegue visualizar o processo, pedir ajuda é justamente sentar com calma, delinear as coisas para você começar a perceber esse processo é o caminho para encontrar a cura, né? E se você não consegue fazer isso sozinho, às vezes quem está fora é que consegue dimensionar isso. Então, uma ajuda profissional é justamente para isso, para você conseguir visualizar esse natural processo de cura pelo qual todos nós passamos.